Então vamos lá então. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, nos diz assim: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Você percebe que aqui ele vai iniciar o reino. Então, para iniciar o reino, Satanás deve ser amarrado e colocado um selo sobre ele, para que não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois dos 1000 anos, que é o reino milenar de Cristo, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então agora no versículo 4, você vai ver quando que acontece a ressurreição dos mortos. Para que acontece a ressurreição dos mortos? Por que Satanás está sendo amarrado? Satanás está sendo amarrado porque o milênio vai começar. O reino agora é de Cristo. Isto aqui acontece, se você conferir Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18, você vai ver que isso está acontecendo no final do toque da 7ª trombeta. Então observa bem, no final da 7ª trombeta, a grande tribulação começa no toque da 5ª trombeta. A 5ª trombeta vai ser de 145 a 150 dias. Por que a gente diz 145 a 150? 150 no nosso calendário, 145 dias no calendário deles. Sexta trombeta, quinta trombeta, primeiro ai, sexta trombeta, segundo ai, 391 dias. 391 dias no nosso calendário. O calendário deles, no calendário judaico ou hebraico, como vocês quiserem entender, você vai descontar um dia de cada mês. E você vai ter a soma exata de quantos dias será. 391 dias, sexta trombeta, que significa segundo ai. Terceiro ai, 719 dias do nosso calendário. No final desses 719 dias, com mais 391, mais 150, são os 1260 dias da grande tribulação. Esse evento está acontecendo no final dos 1260 dias da grande tribulação, que significa exatamente o início do reino milenar. Agora, o verso 4 está assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão, e viveram para reinar com Cristo. Aqui está dizendo que no início do reino, esses mortos que foram degolados pela besta, eles precisam reviver. Para que eles precisam viver? Para reinar com Cristo. Observa o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então qualquer pessoa inteligente vai raciocinar, vai entender que a primeira ressurreição é exatamente depois que muitos forem degolados pela besta e ressuscitados antes do milênio para reinar no milênio. Veja que é a primeira ressurreição. Não existe uma ressurreição antes da primeira. Qualquer teologia, qualquer teoria que ensina que há ressurreição antes da primeira, está fazendo uma aberração hermenêutica. Então, quando perguntar quando que acontece a primeira ressurreição, você vai responder depois da marca da besta, antes do milênio, depois da marca da besta, ou seja, para morrer com Cristo, antes do milênio, ressuscitam para reinar com Cristo. É isso que o texto está dizendo. Não existe contra-resposta para isso aqui. Não existe teoria. Qualquer tentativa vai ser uma mera especulação, sem nenhum sucesso. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante o milênio. Então, quando nós lemos a respeito da vinda de Cristo, todas as passagens do grego vai se referir a parousia. Parousia para a vinda qualquer? Não, parousia para a chegada do rei no seu palácio.
com alarido, com trombeta, com barulho. Não existe nenhuma passagem. Muitas pessoas dizem assim, mas e a vinda de Cristo como ladrão? Para a igreja? Jamais. Não existe. Não existe vinda de Cristo como ladrão para a igreja. Por quê? Porque lá em Tessalonicenses está escrito assim, mas vós já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tessalonicenses 5. A vinda de Cristo só é como ladrão para o mundo. Lembra que lá para a carta de Sardes ele disse assim, vigiem, para que eu não venha sobre vós de improviso como um ladrão. Se não vigiares, é uma condição, se não vigiares. Cristo vem para a igreja como um noivo, do qual a noiva está se esperando. A parousia é a chegada de Cristo, em todos os textos. A epifaneia de Tito 2,13 é o aparecimento de Jesus. Nós não encontramos referência bíblica para uma chegada secreta de Cristo. Epifaneia, aparecimento, Tito 2,13, parousia, chegada do reino no seu palácio. É os textos que vai aparecer vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 1, 1 Tessalonicenses 4, verso 15, vinda de Cristo. Quando será? Mateus 24, verso 3 em diante, vinda de Cristo. Tiago 5, verso 7, vinda de Cristo. Acerca da vinda, os sinais da sua vinda. Marcos 13, Lucas 21, vinda de Cristo. Nós vamos encontrar 1 Coríntios 15, 23, cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua parousia, ou seja, na sua vinda. Quando a gente está lendo Coríntios 15, verso 23, lá vai aparecer o termo parousia. O termo parousia, quando se traduz para o nosso português, a tradução pobre, ela traduz assim, vinda. Dá para entender? Claro que dá para entender. Para quem está estudando, para quem conhece o português, sabe que ele está se tratando da vinda de Cristo. Só que aquelas pessoas que quiseram deturpar o texto, colocou uma vinda de qualquer maneira. Como, por exemplo, uma vinda secreta. E nós não encontramos essa conotação para a vinda secreta. Como que você vai dizer que um rei chega no seu palácio secretamente, com tanto alarido, com tanto barulho? Lembra que Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15, ele diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Veja, como pode ser uma vinda secreta, tendo alarido? Aí as pessoas, para querer sair fora do texto, dizem, só os santos escutarão o alarido. A Bíblia não está dizendo que é só os santos. A Bíblia está dizendo que ele vem com grande barulho. O texto diz que todo olho verá. O texto não diz que só os santos verá. Mateus 27, do capítulo 20, verso 27, está assim. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Ele não está dizendo que é invisível, ele está dizendo que se mostra no Ocidente. Já no verso 28, diz que aonde estiver o cadáver, aí estará os abutres, as aves, as águias. Versículo 29 diz, logo depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do firmamento, depois da aflição daqueles dias. Veja bem, nós encontramos para a vinda de Cristo o termo aparecimento em glória. Não existe nenhum termo, nem no português e nem nas originais, para se referir em uma vinda secreta. Eles misturam a velocidade da transladação com a chegada gloriosa de Cristo. A teoria, ela tentou fazer isso, mas lembre-se, ela não conseguiu. Lembra que em Mateus 25, a Bíblia conta que a vinda de Cristo, o reino dos céus, é semelhante a 10 virgens? Lembra que o texto fala que chegou o esposo e as que estavam preparadas entrou para as bodas? Houve uma segunda chance para entrar nas bodas? Não houve. Não houve uma segunda chance. Apenas quem estava preparado entrou para as bodas. A teoria diz que existe uma segunda chance,
Mas para quem lê Mateus 25, sabe e conhece que não existe uma segunda chance para entrar nas bodas do Cordeiro. Aí existe aqueles que dizem assim, um será levado e o outro será deixado. O que esse texto ensina? Esse texto ensina sobre a rotação da terra, que 2 estarão na cama e 2 estarão no campo. Veja que você vai observar lá que existe um substantivo feminino, 2 estarão na cama e 2 estarão no campo. Por que usar o substantivo feminino para 2 pessoas? 2 estarão na cama e 2 estarão no campo. E por que na cama e por que no campo? Mostrando a rotação da terra, que em um lugar vai ser noite e outro lugar vai ser dia. E que o texto se refere? O texto diz também como será o acontecimento. E não está dizendo que é secreto. Está dizendo como vai ser. Então, quando a gente lê o texto, a gente precisa perceber 3 características no texto. Como, quando e onde. Cada texto que você lê, você tem que ter este desconfiômetro, você tem que ter essa noção se o texto está falando como, se o texto está falando quando, ou se o texto está falando onde. Mateus 24, verso 27. Como? Mateus 24, verso 28. Onde? Mateus 24, verso 29. Quando? Apocalipse 6. Como? Apocalipse de número 8 e número 9. Quando? Apocalipse 16. Onde? Outra passagem bíblica que eles gostam de usar, somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Veja bem, quando a gente está lendo a língua original das Sagradas Escrituras, nós encontramos paracleto para consolador. E a gente encontra pneuma para o Espírito. É da onde originou a pneumatologia? É um estudo sobre o Espírito Santo. Então, lá em Tessalonicenses, quando diz a um que resiste, nós encontramos um termo prejurativo para um. No prejurativo. Por que um? Porque se referia ao Império Romano, que estava em pé, e precisava cair e ser afastado, para que quando o anticristo se manifestasse, ele curasse a ferida mortal que havia na cabeça de uma das bestas, conforme o Apocalipse 13, para que esta besta, ou seja, Império Romano, falando de Roma religiosa, apoiasse o seu poder, apoiasse o seu governo. Então, para ele se manifestar, o Império Romano tinha que se afastar. Foi o que aconteceu por volta do ano 500, abrindo o caminho hoje para o anticristo se manifestar e ter o apoio de toda a Igreja Católica e Vaticano, etc. Então, as igrejas leram a um que resiste e eles pregaram que esse um que resiste é o Espírito Santo. Só que a Bíblia não oferece essa condição, porque nós não encontramos nem o termo pneuma e nem o termo paracleto. Nós encontramos o termo a um que resiste, até que do meio seja afastado, usando o prejurativo. Há um aí. Veja que Espírito Santo está em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Ele usa o termo pneuma, e quando vai falar de consolador, ele usa o termo paracleto. Por que nessa epístola ele não usaria? Qual seria o problema ele chamar o Espírito Santo de Espírito Santo nessa passagem bíblica? Então, é uma aberração hermenêutica dizer que é um que resiste é o Espírito Santo. Ou seja, é na passagem bíblica que nós encontramos a respeito da parábola do joio. Veja que não é a parábola do trigo, mas sim a parábola do joio. A Bíblia diz que primeiro é colhido o joio e depois o trigo. Na mensagem que se prega nas igrejas hoje, primeiro é colhido o trigo e depois é tratado com o ímpio, depois é tratado com o joio. As igrejas ensinam que o trigo e o joio está dentro da igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o trigo e o joio está dentro do mundo. E a Bíblia Sagrada diz que quem vai ser colhido primeiro é o joio e não o trigo. Primeiro se colhe o joio e amarra. Primeiro se colhe a cevada e depois o trigo é colhido. As pregações ensinam que o justo é retirado e depois trata com o ímpio, com os flagelos, com as pragas. Mas a Bíblia não ensina isso. Primeiro se trata com os ímpios
e depois se trata com o joio? Por quê? Primeiro se elimina os ímpios da terra, e depois com o trigo reina com Cristo no reino milenar. Mas a mensagem de hoje deturpou a ideia do ensinamento de Jesus em sua parábola. Em erotomen de homas de eudelphoi, em erper tens parousia, teion curion meon en son Christon. As passagens bíblicas que a gente lê no grego, todas elas vai se referir tens parousia, ou seja, irmãos, acerca da vinda de Cristo. Ele vai dizer, edephoi en per tens parousia, da vinda de Cristo. O termo vinda, a gente só encontra parousia. Pergunta para uma pessoa que entende de grego, o que é uma parousia? Se ele olhar para você e falar assim, uma vinda, ele não vai entender o que é parousia. A mesma coisa eu falar para você assim, uma chegada. Chegada de quem? Chegada do mendigo na escada ou chegada do governador no palácio? Ambos chegam. Chegada do mendigo na calçada ou chegada do presidente no palácio? Ambos chegaram. Mas a parousia não fala da chegada do mendigo, mas fala da chegada real do rei no seu palácio. Então, se a pessoa que entende do grego, você pergunta o que é uma parousia, ele vai falar para você, é quando o rei está chegando, as trombetas tocam, os soldados se posicionam. Isto é uma parousia. É quando o rei está chegando em seu palácio. O rei foi para a guerra e ele está chegando com a vitória da guerra. Você calcula como que é o alvoroço, como que é o alarido, como que é o movimento da chegada real no seu palácio. No mínimo, uma salva de palmas para a chegada real. Como que foi a chegada de Jesus em Jerusalém? Aquilo é uma parousia. Aquilo é uma parousia. A vinda do rei montado no jumento e hosanas, as palmas, aquilo é parousia. Não é apenas a chegada de alguém escondido de madrugada para levar alguma coisa. Então, várias outras referências a gente encontra, como Tiago 5, verso 7, Tessalonicenses 2, verso 1, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, verso 15, todas as expressões usam o termo vinda. 1 Coríntios 15, 23, primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua parousia. Então, os termos que a gente encontra, todos eles são parousia. Nós não encontramos nas originais textos que venha falar que a vinda de Cristo seja de uma outra forma. Quando nós encontramos a vinda de Cristo como ladrão, algumas passagens vai dizer que o dia de Cristo é como ladrão. E não é absolutamente para a igreja, mas sim para aqueles que não estão preparados para a chegada de Cristo. Pois como pode ser como um ladrão e você chamar a igreja de noiva do Cordeiro? Que noivo que vai casar sem saber o dia do seu casamento? Uma vez que as revelações do Apocalipse se chama revelação e não mistérios. O Senhor revelou para João que o segredo de Deus que ele anunciou para os seus servos no capítulo 10, verso 7, se cumpriria na voz do sétimo anjo. Apocalipse ensina isso daí. E nós entendemos que a sétima trombeta é a última trombeta de Coríntios 15, 51 e 52. Porque se a sétima trombeta não for a última, aonde está a penúltima trombeta de Coríntios capítulo 15, versículo 51? Quando uma pessoa fala que a última trombeta não é a sétima, ela tem que dar conta da penúltima trombeta, da trombeta de Deus, que algumas pessoas, em sua teimosia, insistem em dizer que a sétima trombeta não é a última trombeta. Ela vai ter que dar conta da penúltima trombeta. É muito mais fácil nós encontrarmos a penúltima trombeta como sexta trombeta do que nós queremos tirar uma trombeta de um lugar que não existe. A última trombeta
é a sétima trombeta. E isso daí a Bíblia deixa muito claro, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que ele anunciou aos seus servos. Encontramos em Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, a vinda de Cristo acontecendo no toque da sétima trombeta, acontecendo o tribunal de Cristo, a chegada gloriosa de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Então, meus amados e queridos irmãos, que cada um de nós venhamos nos edificar na esperança da maravilhosa Epifaneia na parousia de Cristo.